dia a todos. Hoje, 26 de agosto do ano 2021, às 8h03, eu declaro aberta a sessão da Câmara Criminal do Egresso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. E, com relação à ata da sessão anterior, eu deixarei para submetê-la à aprovação na sessão seguinte. Expediente algum, Ana Cláudia? Cláudia? Não. Não há. Comunicação, indicações e propostas, Cláudia já adiantou aí, nós temos hoje aqui, nesse ciclo aí definido pelo MP, a participação da doutora Naide. Neste período é a última sessão, doutora Naide, então nosso agradecimento e tenha certeza que a sua participação enriquece aqui o colegiado. A Câmara Criminal fica maior com a sua presença. Eu que agradeço, excelências. E seja sempre bem-vinda. Eu tenho uma proposição a fazer com tristeza que tem sido comum nesse período de pandemia, mas essa está mais próxima. Aqui, no dia de ontem, faleceu o ex-deputado federal, deputado constituinte, conselheiro do Tribunal de Contas do nosso Estado, ex-presidente daquela corte, um cidadão respeitado e que tinha particularidade de ser o pai da nossa redatora de ata aqui, Ana Cláudia, e por esta razão ela hoje não está presente, hoje substituída por Cláudia Capistrano, e, como disse, com tristeza eu faço aqui essa proposição, voto de pesar em razão do falecimento do ex-conselheiro, ex-deputado Antônio Câmara, e imagino que tanto o desembargador Gilson como o desembargador Saraiva concordem em que essa proposição ela seja conjunta, não é isso? Eu iria sugerir, Vossa Excelência tomou a dianteira, ratifico. E o Ministério Público adere, excelência, também. Perfeito. Então, Cláudia, a proposição formulada em conjunto e, por óbvio, aprovada à unanimidade, o Ministério Público se associa. E eu não tenho nenhuma outra proposição a fazer. Desembargador Saraiva Sobrinho. Presidente, me somar a Vossa Excelência pela manifestação já de tristeza pela saída agora da doutora eminente procuradora, né? Mas na certeza que ela voltará breve, o rodízio, e seja mais breve ainda, mas a doutora Nádia marca presença, como demais colegas, mas ela, em particular, pela efetividade da participação nas sessões. Eu gosto muito dos pareceres de todos os colegas, mas o dela eu vejo com especial zelo, algo muito importante que contribui, pelo menos para os meus votos, quando eu tenho o apoio, o pensamento dela, em regra retilíneo, eu fico muito alegre. Então, já estamos com saudade da senhora doutora. E somos, naturalmente, o voto de pesar pelo falecimento do doutor Toninho Câmara, como era popularmente conhecido, eram os amigos, né? Acima de tudo, por ser o pai de nossa querida Ana Cláudia. Mas tive a oportunidade de conhecer o ex-deputado, o ex-conselheiro e presidente do Tribunal de Contas, uma pessoa de fino trato, uma pessoa de respeitabilidade, e nós só temos, como fez Vossa Excelência, presidente, lamentar. E, por fim, presidente, comunicar a Vossa Excelência que eu encaminhei, através de ofício, aquela argumentativa sobre as deficiências que nós estamos sentindo sobre o PJE. Eu acredito que Vossa Excelência recebeu. Nós discriminamos, pelo menos, aqueles vazios que nós constatamos e algumas coisas até preocupantes. Mas não vou fazer leitura, porque foi encaminhado para Vossa Excelência. Eu tenho certeza que Vossa Excelência, como solicitado, já adotou as providências cabíveis. É só, presidente. Antes de passar a palavra ao desembargador Gilson Barbosa, assim como destacado na sessão anterior,
doutora Naide havia se comprometido e enviou o ofício, recebi logo no dia seguinte, e ontem recebi também do desembargador Saraiva, sobrinho, e os ofícios, eles já foram encaminhados à presidência e às secretarias pertinentes para conhecimento e, por óbvio, a tomada de providências pertinentes. Eu corrigi uma falha aqui, nós temos aqui conosco a doutora Maria Neise, está aqui, irá participar de um julgamento em que um dos colegas afirmou suspeição. Então, doutora Neise, é uma satisfação imensa tê-la conosco e logo estará aqui compondo o colegiado para julgarmos um processo em que Vossa Excelência foi convocada. Eu passo a palavra ao desembargador Gilson Barbosa, Comunicações, Indicações e Propostas, desembargador Gilson. Senhor presidente, eu tenho uma proposta a fazer quanto aos 80 anos da nossa briosa Brigada do Exército, sediada em Natal, a 7ª Brigada, denominada Brigada Felipe Camarão. Ontem, 25, ela completou 80 anos de brio de serviços prestados, inclusive ao Poder Judiciário. Vossa Excelência, até recentemente, dirigia o Tribunal Eleitoral e viu quanto eles apoiam nas eleições, evidentemente cumprindo suas obrigações constitucionais, mas faziam com amor e carinho, nos deixando seguros numa tarefa tão difícil como são as eleições no Brasil. Eu gostaria que você me submetesse aí, e creio que o desembargador Saraiva, inclusive, é R2, é oficial da reserva, sente-se na obrigação de me acompanhar, e Vossa Excelência também não fará diferente. São os 80 anos da Brigada, e que Vossa Excelência endereçasse o ofício ao senhor general Carlos José da Rocha Lima, que, por mera coincidência, é nosso conterrâneo, nasceu em Sousa, na Paraíba. Todos de acordo? Aprovada a unanimidade. Cláudia, por favor, aí anotações para os expedientes pertinentes. Mais algum, desembargador Gilson? Somente esse, presidente. Não há esgotado essa... Pois não, desembargador Saraiva? Só me somar essa lembrança do desembargador Gilson, muito importante pelo acontecimento, e dizer que sim, eu integro as Forças Armadas, no caso do Exército Brasileiro, na reserva, sou segundo tenente R2 com muita honra. Esgotada essa etapa administrativa, vamos para a etapa judicial, e nela nós temos aqui a convocação da doutora Maria Neise, já aqui presente conosco. Mais uma vez agradeço, doutora Neise, e irá participar conosco no julgamento do HC número 80-0190, dígito 62, o ano 2021, em que é impetrante o doutor Caio Graco Pereira de Paula, paciente Alan Cleiton Pereira de Almeida, autoridade 14, juiz de direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Natal. O relator é o desembargador Gilson Barbosa, e tem aqui anotada a suspeição do desembargador Saraiva Sobrinho. Então, processo em mesa, desembargador Gilson. Em mesa, presidente, e pediria a Vossa Excelência, só para uma questão de praticidade, lembrar que eu tenho um acordo para fazer leitura, certo? Perfeito, perfeito. Na hora me então, avisa que eu o farei. Com certeza. Vamos julgar esse processo, a presença da doutora Neise, e logo na sequência a gente faz a leitura. Está em mesa. Processo em mesa e não há sustentação oral. Vossa Excelência tem a palavra. Não havendo sustentação, eu distribuí previamente com os senhores o voto, e são 10 folhas. Eu não gosto de ser muito prolixo, mas não teve outra maneira. Como só há interesse nos detalhes para os julgadores, porque os advogados têm acesso direto, eu digo no final da ementa que é ordem conhecida e denegada, em consonância com o parecer do Ministério Público junto à Câmara. Seguindo a ordem de votação, doutora Maria Neise, que substitui o desembargador Saraiva, como vota Vossa Excelência, doutora Maria Neise? Eu tive a oportunidade de ler todo o voto e acompanho integralmente o voto do relator, Excelência. Eu também acompanho o relator, proclamo o resultado do processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Peço doutora Maria Neise, nosso agradecimento e mais uma vez aí
a satisfação de revê-la. Seja sempre bem-vinda. É sempre uma alegria poder e uma honra poder participar, compor essa Colenda Câmara. Doutora Já Naís, me sinto até à vontade nela. Doutora Naís, Com meus certeza. cumprimentos, viu? Um abraço forte, doutora Maria Obrigada. Inês. Tudo de bom. Obrigada, desembargador Saraiva, desembargador Gilson. Obrigada, doutora Naide, desembargador Glauber Rego, doutora Cláudia. Um abraço Tudo bom, forte. doutora Até a Neide? próxima. Bom vê-la. Bom dia. Na sequência, eu vou... Tem a presença dos advogados. Não é leitura, presidente? Vossa Excelência já autorizou a leitura? Só um instantinho, desembargador Gil. Deixa eu só avisar aqui, tem processos com pedido de sustentação oral, o 39, o apelo criminal número 10.2361 de 75, em que eu sou relator, não mesa. O 38, apelo criminal número 10.0352 de 33, também da minha relatoria, com pedido de sustentação oral, não mesa. O 40, apelo criminal número 20.0382 de 35, também na minha relatoria, não mesa. Então, 38, 39 e 40, não mesa. Desembargador Gilson, leitura de acórdão. Vossa Excelência tem a palavra. Refiro-me aos embargos de declaração no habeas corpus número 0806-002-23, embargante Ministério Público, embargado Dr. Érico Wilson Pereira, advogados Dr. Diógenes da Cunha Lima, doutora Natália Galvão da Cunha Lima e Dr. Gabriel Lucas de Moura Souza, todos da OAB de Rio Grande do Norte. Relator, desembargador Glauber Rego, e no acórdão eu digo, como leitura, o seguinte: acordam os desembargadores que integram a Câmara Criminal deste colegiado, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos, mantendo incólume o acordo embargado, oportunidade em que se determina o desentranhamento dos documentos colacionados aos autos pelo Ministério Público no momento da interposição dos declaratórios, restando vencidos o desembargador Glauber Rego quanto à proposição de extensão dos efeitos do decisum de concessão da ordem aos corréus, nos termos do voto do redator, parte integrante desse. Presidente, esse material já foi distribuído com Vossa Excelência. Esta é a leitura. Desembargador Gilson, só um esclarecimento. Na leitura do acordo, Vossa Excelência fala com relação à proclamação de que foi por unanimidade a rejeição dos embargos. Só essa parte final de que a determinação de desentranhamento... É que foi parcial. Exatamente, mas aí não me parece que tenha ficado claro aí. Restando vencido, eu disse que restou vencido Vossa Mas Excelência. com relação à extensão. Sim, a extensão foi rejeitada, por maioria. Com relação à extensão, eu fui vencido. Mas com relação a essa parte de desentranhamento, também. Eu posso acrescentar, mas da leitura não está nenhuma dúvida, não. Mas acrescento, não há problema. Pronto, por favor, com relação a essa Já parte está de desentranhamento, que foi, inclusive, objeto daquele outro recurso lá. Correto. A carta testemunhável. Já foi acrescido, presidente. Perfeito. Então, com essa retificação, aprovado, desembargador Saraiva de acordo. Não há mais leitura de acordo. Desembargador Saraiva, tem algum? Eu não, presidente. Então, vamos aqui à sequência, retomando com as prioridades observadas os pedidos de sustentação oral. O primeiro deles é o número 69, na ordem cronológica, é o habeas corpus número 80, 86, 99, dígito 80, impetrante Giovanni Galvão Maia de Moraes, paciente Eli Maia de Moraes, autoridade coatora, juíza da 7ª Vara Criminal da Comarca de Natal. Desembargador Saraiva é o relator, processo em mesa, desembargador Saraiva. Senhor presidente, em mesa e saber se o advogado requeriu sustentação aí, se é o doutor Giovanni. Isso, excelente. Isso, Giovanni só Maia. antecipando, presidente, que a ordem foi concedida e pelo nosso placar foi unanimidade. Não sei se o advogado insistiria na sustentação. Não, eu não resisti ao meu voto, desembargador Saraiva. Nesse caso aqui, é o da... Sim, não, perfeito, desembargador Saraiva. Eu não resisti ao meu voto.
Eu não registrei, mas vou fazê-lo agora. Não, está registrado o desembargador Gilson. Eu vou fazê-lo e não havia ainda registrado, porque quero destacar que esse voto de Vossa Excelência faz referência a um precedente da Câmara Criminal em que eu não estive presente, com relação à possibilidade ou não de ser, fora do prazo dos 6 meses, complementado aí o pagamento das custas processuais. Eu vou observar esse precedente, vou acompanhar Vossa Excelência, mas eu quero destacar que eu não vou me vincular a partir de então. Eu observei que no STJ existe vários precedentes mitigando aí essa compreensão. Então, a partir de então, eu vou refletir melhor, mas deixo registrado aqui, e aí eu acredito que o doutor Giovanni não tenha interesse algum. A ordem está sendo concedida à unanimidade. Perfeito, Obrigado. doutor? Obrigado, Excelência. Sendo assim, Então, sustentação. eu vou registrar, acompanho o relator, proclamo o resultado, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, habeas corpus número 8663, dígito 38, paciente Gleibson Silva de Souza, advogada doutora Flávia Carina Guimarães de Lima, autoridade coatora, juíza de direito da Vara Única da Comarca de São Bento do Norte, e o relator, o desembargador Saraiva Sobrinho. Em mesa, presidente. Doutora Flávia já está na sala e tem até 10 minutos para a sua defesa oral, doutora Flávia. Bom dia a todos. Cumprimento a todos os presentes, o relator doutor Saraiva Sobrinho, doutor Glauber Rego, doutor Gilson Barbosa, a ilustre representante do Ministério Público. Excelências, o paciente foi preso em 8 de junho de 2021 por força de mandado a pedido da Delegacia da Polícia Civil da Comarca de São Bento do Norte. Ao paciente foi atribuído a prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico após uma investigação policial, onde encontrou em uma interceptação apenas 3 conversas citando um suposto apelido Brinquinho. Não cita exatamente o nome do acusado do ora paciente. A decisão que decretou a prisão preventiva, apesar de ser respeitosa, ela carece de fundamentação nos seguintes pontos. Os policiais chegaram à conclusão que o apelido se referia ao paciente, mas não juntou nenhum documento, nenhuma referência que o paciente seria atribuído aquele apelido, ou seja, poderia ser atribuído a qualquer outra pessoa. Logicamente, sem querer adentrar o mérito, mas é um ponto a ser questionado na decisão. Momento algum foi juntado ao processo na quebra de sigilo telefônico do paciente com seus dados. Não atribuiu em momento nenhum que o telefone seria do paciente, ou seja, o telefone poderia ser de qualquer outra pessoa poderia estar falando ou sendo atribuída àquela interceptação. Durante todo o período de interceptação, momento algum, houve ligação do paciente com os demais acusados. Muito menos pego conversas concretas com a sua pessoa. Por isso que a defesa, novamente, vem atribuir falta de fundamentação da decisão. Em todo o processo e inquérito, não comprovam que a pessoa do apelido Brinquinho se trata-se do paciente. Mostra, assim, a ilegalidade da sua prisão. Excelências, como o paciente supostamente estaria foragido se ele continuou residindo na mesma localidade corriqueira de suas atividades? Não sabia da existência do mandado de prisão contra a sua pessoa, muito menos estava sendo considerado foragido, pois é uma cidade muito pequena, onde todos se conhecem, que é São Bento do Norte.
Em suma, é de salientar que, no momento da sua prisão, não foi encontrado nenhum material ilícito, juntamente com o paciente, muito menos drogas ou substâncias entorpecentes. A arma de fogo também não foi encontrada. Então, como é que pode ser atribuído a prática de tráfico e associação se não foi encontrado nenhum material ilícito? O mesmo está sendo privado de sua liberdade sem haver o mínimo de lastro probatório. O paciente, mesmo, não existe lastro probatório de que ele traficava ou que se associava ao tráfico na região. Muito menos que o paciente seja lhe atribuído o suposto apelido Brinquinho, né? Além disso, o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais, não pertence a nenhuma das facções criminosas, muito menos se dedica a qualquer atividade criminosa. Tem residência fixa, a qual foi comprovado durante o processo, está comprovado no processo. Tem trabalho lícito como pescador, como pedreiro, o qual trabalha junto com seu pai, como também é pai de 2 filhos e trazia sustento para sua família. Então, excelências, o princípio do indúbio pro réu implica que, na dúvida da interpretação, a interpretação seria em favor do acusado. Isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. Desde já, excelências, a defesa vem, por meio desse remédio heróico, pedir a liberdade do paciente com o uso de tornozeleira ou outras medidas cautelares, para que o mesmo possa voltar ao convívio familiar e, assim, trazer o sustento para sua família e para sua esposa. É a defesa nesse sentido, excelências. Desembargador Saraiva Sobrinho, como vota Vossa Excelência? Presidente, eu cumprimento a doutora advogada pela sustentação, mas, mesmo assim, não encontrei elementos para mim refazer o pensamento na proposta de voto inaugural. A matéria, como posta, foi bem deslindada pela juíza, onde destaca, apesar deste momento não evidenciarmos o exame de prova, a participação do paciente nesse grupo de distribuição de droga na região. Então, senhor presidente, como o voto foi antecipado a Vossa Excelência, eu quero dizer que eu conheço da ordem Adenel. Eu acompanho, não sem antes deixar de parabenizar a doutora Flávia pelo trabalho realizado, mas acompanho o voto do eminente relator, desembargador Gilson Barbosa. Já votei, presidente. Ratifica o voto registrado no sistema, proclama o resultado, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado, doutora Ana Cláudia, doutora Flávia, um abraço, até uma próxima oportunidade. Bom trabalho a todos. Na sequência, o apelo criminal número 10.9611, dígito 57, ano 2017, o apelante é o Ministério Público, apelados Danilo Balbino da Silva e outro, advogado doutor Jean Carlos da Costa, o relator é o desembargador Saraiva Sobrinho, eu sou o revisor, e tenho anotado aqui um pedido de sustentação oral. Doutor Jean Carlos está na sala? Está na sala, desembargador Saraiva, me parece que está negando provimento. O processo está em mesa, eu estou conhecendo e desprovendo. Não sei se interessa o advogado insistir na sustentação. O recurso é ministerial. Eu ratifico o meu voto, o desembargador Gilson também. Doutor Jean, então, dispensa, não é isso? Tranquilo, excelência, dispensa. Muito obrigado e bom trabalho. E gostaria de também me solidarizar com a doutora Naide pela sua última presença aqui nesse momento, mas com certeza no próximo giro ela vai estar aqui novamente. E eu tenho percebido pareceres e posicionamentos muito coerentes dentro da função ministerial que a mesma exerce. Perfeito, doutor Jean. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O último processo com sustentação, com pedido de sustentação oral, o número 26, é o apelo criminal número 10.3005, dígito 08, ano 2020,
A origem, 4ª Vara Criminal da Comarca de Natal, apelante Pedro Augusto Balduino de Medeiros, o advogado doutor Gabriel Bulhões, o apelado é o Ministério Público, relator desembargador Saraiva, eu sou o revisor, e doutor Rubens Matias fará sustentação oral, não é isso, doutor Rubens? Isso, excelência. Em mesa, desembargador Saraiva. O processo está em mesa, e eu encaminhei o voto pelo provimento parcial. Parcial, viu? Estou antecipando. Desembargador Glauber. Pois não. É uma questão de ordem em relação ao habeas corpus 080 77 77 39 2021. É porque saiu uma liminar do STJ, uma decisão monocrática, desculpa o erro, concedendo a ordem de ofício para determinar o Tribunal Estadual que manifeste sobre a tese veiculada neste habeas corpus ou que determine ao juízo de primeiro grau a pretendida análise. Doutor Rubens, mas tem relação com esse apelo criminal, esse habeas corpus? Não. É porque seria outro habeas corpus que virou agravo interno que eu tinha manejado. Só que não tem sustentação oral, né? Quem é o relator? Desembargador Gilson. No caso, se for indeferida inicial, tem sim a possibilidade de defesa oral. Isso. Resta saber se ele está em mesa. Está em mesa, sim. Repetir o número, por gentileza. Desembargador Gilson, é o 080 77 77 39. Momentinho. 75 da pauta. É o 75 da pauta, excelência. 75 da pauta, é? Pronto, 75... Foi retirado de mesa, presidente. Em razão desse ofício do STJ. Retirei de mesa. Retirado de mesa, doutor Rubens. Muito obrigado. Então, Vossa Excelência tem até 15 minutos para a sua defesa oral no processo que já foi apregoado aí. Em razão do ofício, viu, presidente? Perfeito. Bom dia, desembargador Glauber, presidente da CONLEM da Câmara Criminal, eminente relator, desembargador Saraiva Sobrinho, eminente desembargador Gilson Barbosa, a ilustríssima procuradora de Justiça, os advogados e servidores que acompanham a sessão da Câmara Criminal, meus sinceros cumprimentos. Trata-se de apelação criminal que tem interposta pelo senhor Pedro Augusto Balduino Medeiros, que foi sentenciado pela juíza da 4ª Vara Criminal a uma pena de 13 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado, pelo delito de roubo triplamente majorado em concurso formal e corrupção de menor em concurso material. Em uma breve síntese fática, no dia 8 de maio de 2020, o apelante, juntamente com o senhor Lucas Tadeu, Juliardson Carvalho e outro indivíduo não identificado, supostamente teria participado de um assalto na residência das vítimas Juliana Cristina e Carlos Ildene. Excelência, as duas teses que irei abordar neste ato de sustentação oral se baseia na nulidade do reconhecimento fotográfico e nas irregularidades da dosimetria da pena. Em relação ao reconhecimento pessoal da sua nulidade, na fase investigativa, o reconhecimento pessoal foi realizado pela apresentação exclusivamente, de uma única fotografia do senhor Pedro Augusto pelas mãos dos policiais. Inclusive, esta fotografia foi retirada pelos policiais quando o senhor Pedro Augusto estava no hospital e foi encaminhada para reconhecimento. O que é deixado bem claro, uma violação patente do artigo 226 do Código de Processo Penal. O que ocorreu, nesse caso, foi um descumprimento deliberado, repito, deliberado da autoridade policial, em fazer o reconhecimento do senhor Pedro Augusto simplesmente por fotografia. A alegativa de que a vítima, a senhora Juliana Cristina, teria reconhecido o senhor Pedro Augusto na viatura cai por terra, porque
Na audiência de instrução e julgamento, o senhor Carlos, que foi uma das vítimas, deixou bem claro que não houve esse reconhecimento da viatura, porque ele permaneceu o tempo todo com a senhora Juliana Cristina. Ou seja, teve a oportunidade de fazer o reconhecimento pessoal com os ditames do artigo 226, mas a autoridade policial negligenciou o ato de forma deliberada, ou seja, teve a oportunidade, não fez, mas pretendeu fazê-lo apenas com o reconhecimento fotográfico, repito, mostrando uma foto no celular. E deixo aqui bem claro que existe um precedente do Superior Tribunal de Justiça que ele é bem claro na seguinte tese: a inobservância do procedimento torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro à eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. Inclusive, a magistrada da 4ª Vara Criminal reconheceu a inobservância do artigo 226, mas tornou válido o reconhecimento porque foi confirmado em juízo. Mas o que vai de encontro frontal ao precedente do STJ. Então, se é nulo o reconhecimento pessoal, deve-se o apelante ser absolvido pela insuficiência de provas em relação à sua autoria. E, para acrescentar mais ainda, a tensão do assalto, juntamente com aquela ânsia de encontrar os culpados, gerou uma falsa memória, conforme a psicologia forense. Ou seja, as lembranças elas são fragmentárias, onde é possível criar uma nova realidade. Então, essa confirmação em juízo pode ser resultante justamente dessas falsas memórias, de encontrar um culpado. Em relação às irregularidades da dosimetria da pena, eu quero deixar bem claro que eu venho enfatizar apenas em relação à primeira fase, em relação à circunstância do crime, em que a magistrada utilizou a união de pessoas e a restrição a liberdades que são majorantes do crime de roubo para desvalorar negativamente essa circunstância. Excelência, eu estou questionando a fundamentação. A fundamentação foi genérica. Foi apenas reprodução dos incisos, de forma genérica, sem nenhuma fundamentação substancial da periculosidade, da questão de que houve ou não essa união, essa restrição, no sentido de poder desvalorar essa circunstância do crime. Eu não estou questionando aqui a possibilidade, estou questionando que houve uma fundamentação genérica. Em relação à segunda fase, eu questiono a exasperação da agravante da circunstância, da agravante da reincidência, porque foi exasperada acima de 1/6, o que vai de encontro ao precedente desta Corte de Justiça e ao Superior Tribunal de Justiça. Em relação a essa exasperação, ela contrariou novamente os precedentes dos tribunais. E, por fim, o não reconhecimento do concurso formal. O reconhecimento do concurso formal, porque trata-se de crime único. Excelência, o roubo aconteceu em relação a patrimônio único. Inclusive, no termo de entrega que consta nos autos, o senhor Carlos Ildene foi quem assinou como proprietário dos pertences e a senhora Juliana como testemunha. Ou seja, os objetos apreendidos pertenciam exclusivamente ao senhor Carlos. Não houve, repito, não houve violação de patrimônios diferentes. Houve violação de um patrimônio único que pertence ao senhor Carlos. Dessa forma, deve ser reconhecido o crime único e afastar o concurso formal de crimes em relação ao crime de roubo. Dessa forma, eu encerro, Excelência, agradeço pela atenção à minha sustentação oral e encerro aqui a minha sustentação. Obrigado. Obrigado, doutor Rubens. O relator, desembargador Saraiva Sobrinho, como vota?
Senhor presidente, eu observei com muita atenção a sustentação do outro advogado, por sinal, muita honra, estagiou um período aqui conosco, doutor Também, viu, Rubens. Zimbardão Saraiva? E eu estou, apesar de ter lançado o voto, senhor presidente, eu gostaria de, diante do que foi posto por sua excelência, dar uma reexaminada menor, mormente, no tocante a essa dosimetria. Então, eu tiraria o próximo, não julgaria hoje, é possível fazer isso, deixaria para a próxima sessão a parte complementar. Ok? Proclamo o resultado parcial após a defesa oral realizada por doutor Rubens Matias. O relator suspendeu o julgamento, comprometendo-se de trazer o processo em mesa na próxima sessão. Perfeito? Obrigado, excelência. Obrigado. Não há de quê, doutor Rubens. Não há nenhuma outra sustentação oral, só lembrando que eu já registrei no início os processos da minha relatoria, o 38, 39 e o 40, não mesa. 38, 39 e 40, não mesa, serão julgados na sessão seguinte. Pois não, quem está falando? Não, era sobre a apelação número 40 da comarca de Não Monte mesa, Alegre. não mesa. Certo. 38, 39 e 40, não mesa. Já foi dito desde o início da sessão. Vamos, então, não há mais processos com sustentação oral. Vamos aqui aos destaques. Relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho. Algum destaque, desembargador Saraiva? Pois não, presidente. Presidente, eu só a minha divergência no tocante ao... Não, na relatoria de 73. Vossa Excelência. Os processos da relatoria... Não há, né? Eu tenho não, na minha aqui... relatoria nenhuma. O terceiro, que é o agravo 80, o agravo em execução penal número 80, 87, 42, dígito 17, na relatoria de Vossa Excelência, eu vou formular um pedido de vista. Eu tenho processos envolvendo essa mesma matéria, que eu tenho, a princípio, uma compreensão diferente da que é trazida por Vossa Excelência em seu voto. Eu enxergo esses cursos, que são cursos técnicos, que são fornecidos aí pelo SEBRAE, SENAI, e que são realizados e disponibilizados no sistema prisional, eu vejo de grande valia. E, no entanto, tem o Ministério Público recorrido, né? Me parece os processos, a sua grande maioria, são da comarca de Mossoró. E aí eu tenho, dos que chegaram, eu baixei em diligência, desembargador Saraiva. Então, eu estou aguardando uma resposta da secretaria para ter maior segurança aí na formalização do meu voto. Então, eu vou pedir vista nesse agravo execução penal. Certo, Cláudio? Então, é o terceiro, eu já identifiquei o agravo execução penal número 80, 87, 42, 17 e 21. Após o voto do relator, conhecendo e negando o provimento ao recurso, pediu vista dos autos do desembargador Glauber Rego. Desembargador Gilson Barbosa, aguarda o voto vista. Aguardo o voto vista do desembargador Gilson Barbosa. Nos seguintes, desembargador Saraiva, eu tenho um outro, que é da relatoria de Vossa Excelência, deixe-me ver aqui, em que eu registrei uma divergência. Deixa eu alcançar. Acho que é o 68, excelência. Que é uma matéria bastante interessante também. Exatamente, é o habeas corpus número 80-8561, visto 16 do ano 2021, em que é impetrante Flaci Costa Santos, paciente Vanessa Araújo do Nascimento, autoridade coatora, juíza da comarca de Cruzeta. E aqui, Vossa Excelência está concedendo a ordem em razão de a magistrada não ter permitido a formalização do acordo de não persecução penal e não ter encaminhado ao procurador-geral. Não é isso, desembargador Saraiva? A matéria mais nesse sentido. Pronto. Eu inclusive, tenho um outro HC em que eu sou relator e que eu estou trazendo o meu voto,
em sentido oposto. Eu digo que essa matéria ela tem um recurso próprio, que é o recurso sentido estrito. Deixa eu alcançar aqui, deixa eu buscar aqui o CPP, artigo 581, Excelência. 581, obrigado, doutor Fernando. 581, inciso 25, o pacote anticrime trouxe o inciso 25. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença, aí lá no inciso 25, que recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28A desta lei. Então, matéria pacífica nas cortes superiores e também neste colegiado, de que, havendo previsão de recurso próprio, não cabe o uso, o manuseio do habeas corpus. Então, por esta razão, eu não conheço da ordem impetrada e não vejo como adentrar de ofício nesta matéria na questão meritória, sob pena de interferir aí em um espaço que não é próprio da magistratura, né? Então, por essa razão... Pois não, doutora Naide. Pela ordem, Vossa Excelência já está trazendo à discussão o julgamento do 72, que é o habeas corpus 080, 87 e 27, no qual Vossa Excelência, inclusive, quer parecer oral. É a mesma matéria, doutora Naide. Doutor desembargador Saraiva, no nesse que eu estou falando aqui, que eu estou divergindo do desembargador Saraiva, 68, o doutor desembargador Saraiva conhece e concede a ordem para determinar que seja encaminhado ao procurador-geral. Isso no primeiro então, caso, como é a mesma matéria, se Vossa Excelência puder opinar... Não é a mesma matéria, não, presidente, é parecida. Certo. Porque, no caso, não houve homologação, recusa de homologação. Porque, assim, a não ser que Vossa Excelência queira eu não estou entendendo, Basul, qual seria a diferença que Vossa Excelência diz? No caso do 68, não é? Permita Vossa Excelência entender. Retroatividade do acordo de não persecução. Incidência para delitos cometidos antes da entrada em vigor do pacote anticrime. Norma de natureza híbrida, viabilidade até o advento da sentença condenatória, recusa de oferecimento do ajuste pelo MP na origem, imperiosa remessa ao órgão ministerial. É diferente. O Ministério Público na origem recusou-se a sedimentar esse acordo, tá certo? Como é um incidente antes da lei, e eu vejo a natureza aí desse pacote, eu acho que essa matéria tem que ser submetida ao Procurador-Geral. O outro caso não é diferente. Eu não vejo... entender. Com a devida vênia, eu não vejo diferença. Obviamente, sem entrar no mérito aí de se deve ou não ser homologado e se deve ou não ser encaminhado ao Procurador-Geral. Até porque como eu defendo, eu entendo que isso... do pacote anticrime. E, por conta disso, não homologado o acordo. Se trata de não homologação. Não homologado, ele não sequer proposto. No primeiro caso, sequer foi proposta. Vamos lá aos termos aqui da lei. Excelência... porque Vossa Excelência, então, entende que aqui o inciso 25 somente seria o caso de haver a proposição, o magistrado se negar a homologar. E aí seria... No segundo caso, esse primeiro é não oferecimento no primeiro grau. O promotor não ofereceu... Certo, compreendi. Doutora Naide, Vossa Excelência tem a palavra. Desculpe aí. Excelências, na verdade, esse do desembargador Saraiva, eu não examinei os autos, o procurador foi outro, né? Eu examinei esse de Vossa Excelência, que é o 72, que é o habeas corpus 080, 87 e 27, né? Que foi informado que seria solicitado parecer oral para analisar possível não conhecimento. E aí eu fiz a análise dos autos, né? Fiz a análise detalhada dos autos, né? E aí, o que é que se viu, né? Que o objeto do habeas corpus seria para que
o propósito é para que fosse remetido para o órgão ministerial superior, né, para analisar possível, né, proposição do acordo não persecução penal. Perfeitamente. Mas a pergunta que se faz é, esse acordo foi proposto nos autos, né? E aí eu saí peça por peça para verificar. O acordo foi proposto ou não? E o fato é que o promotor não propôs o acordo. E por que eu fui atrás de saber se o acordo foi proposto ou não? Porque, considerando que as hipóteses do 581 são taxativas, o pacote anticrime trouxe realmente um dispositivo para prever essa hipótese de, né, cabe rese da decisão que recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal, né, previsto no artigo 28A, então precisaria ter um pedido, uma proposta de acordo de não persecução penal e uma recusa de homologação por parte do judiciário. Então, contra essa decisão que se recusa a homologar a proposta de não persecução, é que caberia rese. Mas o que é que aconteceu nesses autos aqui desse habeas corpus, do 72? A juíza se antecipou. Situação do desembargador Saraiva. Pronto, eu estou vendo que tem uma similitude, né? Pois é, a juíza se antecipou. Quando o Ministério Público não propôs e estava pedindo documentos para ver ainda se era cabível, aí ela se antecipou e disse assim, olha, nem vai caber, porque a denúncia, inclusive, já foi recebida, ela, num despacho, ela já mencionou que não caberia. E aí a defensoria chega e fala assim, olha, então eu queria que fosse para o procurador-geral. Então, a insurgência não é contra uma decisão que não homologou um acordo, porque o acordo não foi proposto. Então, ela não se enquadra nessa hipótese casadinha aí do 581-25. Então, o habeas corpus, nesse caso, ele não foi utilizado como sucedâneo recursal, mas ele se insurgiu contra essa paralisação que a juíza fez de dizer assim, não cabe o acordo, eu não remeto para o PGJ, nem faço coisa nenhuma, entendeu? Então, eu acho que o habeas corpus, nesse caso, deveria ser, sim, ser conhecido. Claro, e aí no mérito se analisado se há ou não constrangimento, e aí sim, se é o caso de, né, de ver se sobre a incidência da lei, sobre a retroação, sobre em que medida esse acordo poderia ser, né, exigível ou não, mas acho sim que seria o caso de conhecimento. Então é assim que eu opino. Perfeito, doutora Naide, eu compreendi. Somente não, como destacado, desembargador Saraiva, não há diferença alguma. O meu e o da minha relatoria, o da relatoria de Vossa Excelência, aborda a mesma matéria. Mas eu me convenço agora e conheço do HC as razões trazidas tanto pelo desembargador Saraiva Sobrinho como também por Vossa Excelência, doutora Naide. De fato, o rol é taxativo e eu estava no meu raciocínio aqui fazendo uma extensão. Se não há proposição, não se encaixa nos termos previstos aqui no inciso 25. Então, o HC, na verdade, ele não é um sucedâneo recursal. O da minha relatoria, que é o 72, eu conheço do HC e trago na sessão seguinte o meu voto já enfrentando aí a matéria de fundo. Certo, Cláudia? O 72... com relação ao 68... Aí o 68 eu vou retomar para continuar. O 72, ele, após o parecer oral da doutora Naide Pinheiro, manifestando pelo conhecimento do HC, uma vez que não se trata daquilo previsto no inciso 581, artigo 25 do CPP, manifestou pelo conhecimento do HC. O relator disse acompanhar o parecer ministerial e
compromete-se a trazer o processo em mesa para análise do mérito na sessão seguinte. Essa é a proclamação parcial. Perfeito? Correto. E no 68, na relatoria do desembargador Saraiva, eu mantenho o meu voto aqui pela denegação, e desembargador Saraiva, pedindo vênia a Vossa Excelência, eu faço, ainda que inicialmente eu tenha dito que não seria o caso do HC por ser ele sucedâneo recursal, mas, na verdade, essa matéria, eu entendo que ela é própria, é um espaço próprio lá do Ministério Público. O Procurador-Geral, ele tem conhecimento a respeito dessa possibilidade do acordo de não persecução penal, de quais os nortes que devem ser passados aí aos que integram a instituição no primeiro grau, de modo que eu não vejo como pertinente essa determinação para que seja ele encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça. Então, eu conheço da ordem, no 68, e ratifico meu voto pela sua denegação. Proclamo o resultado aqui. Não sei se o desembargador Saraiva quer complementar alguma coisa ainda? Não, só esclarecendo, presidente, que a minha concessão de voto foi tão somente para que o Procurador examine a possibilidade do acordo em face do pacote anticrime permitir a retroatividade deste caso. Não estou determinando que se faça acordo. Perfeito. Eu estou dizendo que é uma recusa flagrante do órgão ministerial do primeiro momento, certo? E que essa matéria tem que ser submetida ao Procurador-Geral, que vai propor, não só isso. Daí porque, compreendendo a razão de Vossa Excelência, eu mantenho a opção pela concessão da ordem. Proclamo resultado por maioria, concedida a ordem nos termos do voto do relator, vencido o desembargador Glauber Rego, que a denegava. Então, os demais na relatoria do desembargador Saraiva, todos julgados à unanimidade. Lembrando que tem um pedido de vista, que é o terceiro, né, Cláudia? Já está anotado aí. Correta, já anotei. Doutora Naide, alguma observação da relatoria do desembargador Saraiva? Nenhuma. Desembargador Gilson, na relatoria de Vossa Excelência, algum destaque? Nenhum destaque, nenhum. Eu ratifico os meus votos já registrados no sistema. Desembargador Saraiva Sobrinho. Lembro que o 59, fora de pauta, viu, presidente? 59, não mesa ou é retirado de pauta? Tirando de pauta. 59, retirado de pauta. 59. Retirado de pauta, Cláudia. O 59. Correto. Fiz a anotação. Algum destaque, desembargador Saraiva, nos processos da relatoria do desembargador Gilson? Não tenho, presidente. Não tem. Doutora Naide, alguma observação? Nenhuma. Eu também não. Então, na relatoria do desembargador Gilson, julgados à unanimidade. Vamos lá. Na minha relatoria, tenho aqui o 72, não mesa, por conta da necessidade. Deixa eu ver aqui, 72. 72 foi justamente o que a gente havia debatido aqui, e tem um pedido de sustentação oral do procurador, que pede, na sua petição inicial, para que seja ele informado com antecedência. Então, a rigor, estava até anotado aqui para que fosse não mesa esse processo e fosse possibilitado ao defensor ser ele avisado do julgamento. No entanto, eu imagino que não tenha prejuízo o que a gente tratou aqui inicialmente, né, que foi até benéfico à defensoria. Meu voto era pelo não conhecimento e agora eu me rendi aos argumentos do Ministério Público, estou conhecendo da ordem e vou trazer na sessão seguinte. Então, Cláudia, o 72... Sem prejuízo, né? Foi sem prejuízo para a defesa. Sem prejuízo. Ele vai ter a possibilidade de sustentar, mesmo sendo o processo uma continuidade do julgamento. Perfeito? Correto. E aí, no 3840, não mesa, tinha necessidade do parecer oral, e o 41, doutora Naide, é o que remanesce aí com a necessidade do parecer oral, que é a questão da justiça gratuita.
Sim, Excelência. Tem um pedido, né, de justiça gratuita que a matéria afeta o juízo da execução, o qual não deve ser conhecido, e é assim que eu opino. Perfeito. Então, processo julgado à unanimidade. Desembargador Saraiva, alguma observação? Processo na minha Nenhuma, relatoria. presidente. Desembargador Gilson, alguma observação? Nenhuma. Eu, na minha relatoria, eu não sei se Vossas Excelências observaram, o 84 e 86 já está registrado aí, mas é só para que a gente possa se manifestar. Uma matéria são pacientes correios em um processo que tramita na 7ª Vara Criminal, ambas condenadas pelo crime de furto qualificado e que teve negado o direito de recorrer em liberdade. E mãe e filha, e as duas em habeas corpus apartado, buscam aqui a liberdade. Eu estou em um HC em dissonância com o parecer ministerial, denegando a ordem, e em outro, em harmonia com o parecer ministerial, também denegando. E trago o destaque por conta da contumácia, isso multireincidente, a mãe e filho, então passando de geração esse hábito da ilegalidade, não pode se justificar se utilizar do argumento de que a mãe vai trazer para o filho aí a necessidade materna, uma vez que ela, a filha, ingressou no crime justamente acompanhada da mãe. Então, só esse destaque que faço, o processo já tenha os votos aqui registrados, e eu proclamo o resultado destes e dos demais, à exceção daqueles que foram retirados de mesa, todos julgados à unanimidade, certo? Correto. E também daquele em que retirado de mesa, que teve julgamento suspenso. Doutora Naide, alguma observação? Não, Excelência. Só agradecer sempre a acolhida de Vossas Excelências, sempre muito gentis comigo. Presidente, só um esclarecimento que eu gostaria de fazer. Pois não, desembargador Saraiva. É que no 72, Vossa Excelência suscitou a preliminar não conhecimento por sucedâneo recursal, né? Isso. E no meu voto, que está já nos autos, eu rejeitei essa preliminar para conhecer da ordem, não é? E foi concedida por maioria. Né? Inclusive, já tinha parecer ministerial, né? E no mérito é que eu acompanhei Vossa Excelência. Né? No 72, não, o 72 vai ter continuidade de julgamento ainda. Não, só constando isso, porque não ficou claro, né? Como se não existisse voto nos autos, e existe exatamente nessa linha de raciocínio, inclusive implementada pela eminente procuradora. Ok? Era só um esclarecimento. Não, só para não ficar dúvida, no 72 o julgamento está suspenso, ele vai ter continuidade na sessão seguinte. O que a gente votou foi só essa questão preliminar do não conhecimento, que aí eu retomei aqui a minha fala, me rendi aos argumentos do Ministério Público e estou conhecendo da ordem e vou trazer o voto enfrentando essa questão de fundo aí na sessão seguinte. Certo. Não, eu quero só deixar registrado que eu já tinha anotado o meu voto em desacordo com Vossa Excelência, tá certo? Rejeitando a preliminar. Só deixar anotado. O voto mas agora acompanha, né? Mas agora está acompanhando, não é isso? Que eu não estou conhecendo, já não tem mais essa... Mas o voto vai ficar nos autos, que a manifestação primeira não pode ser desprezada, né? E nós firmamos a posição antes mesmo dessa posição sedimentada pela doutora Naide. Era só um esclarecimento, para desencargo de consciência. Não, eu não compreendi, desembargador Saraiva, porque se eu retiro, eu me rendo ao argumento do Ministério Público, ele deixa de existir. Ele vai ficar, obviamente, registrado aqui para fins de ata, de julgamento, mas no meu voto, por óbvio, ele não vai constar. Se Vossa Excelência quiser... Não, claro, presidente, eu estou dizendo que vai ficar anotado, não vou retirar. Tem como a gente apagar aqui, né? do julgamento. Num segundo momento, naturalmente, Vossa Excelência fazer, mas eu quero deixar claro que a matéria foi, por mim, bem explicitada e está nos autos. Não é um pensamento novo meu, só isso. Tudo bem, eu não compreendi, mas vamos passar adiante. Alguma outra observação? Não há? Doutora Naide, um forte abraço. Cláudia Capistrano, obrigado. Saúde para todos e até a próxima oportunidade. Declaro encerrada a presente sessão.